Agora, do outro lado, a gente vai pegar o nosso avião e vai parar em Minas Gerais. Há menos de 15 dias, Atlético e Cruzeiro decidiam o Campeonato Mineiro, que foi vencido pelo Atlético. No primeiro jogo, o Atlético abre 2-0, sofre um empate, o jogo vai para o Mineirão, mando do Cruzeiro, torcida única, né? A gente está falando de torcida aqui, e o Cruzeiro perde para o Galo, que tecnicamente tem um time superior. E eles se reencontram agora, sábado, nos embalos de sábado à noite, lá no estádio do Atlético Mineiro, na Arena MRV. E esse novo encontro aí tem sabor de vingança aí? Do que você traz pra gente? Ingrediente interessante, né? Principalmente do último ano. A gente tem até aí na tela para mostrar, né, os confrontos recentes entre Atlético Mineiro e Cruzeiro. Você lembrou bem, né? No último jogo deu vitória do Atlético de virada, o jogo do título, né? Que deu o título do Campeonato Mineiro ao Galo jogando no Mineirão. Mas aí a gente vai um pouco mais para trás para esse ano passado. O Galo ainda não ganhou do Cruzeiro na sua própria arena, né? São esses 3 jogos aí. Houve um empate e 2 vitórias do Cruzeiro, né? Esse jogo lá em 2023 tal, já não foi na arena, né? Essa vitória do Galo no Cruzeiro, contra o Cruzeiro na Série A do Campeonato Brasileiro. Então tem esse ingrediente aí interessante, né? Será que agora o Galo que começou oscilando demais, né? Eu tive a oportunidade, né, de acompanhar direto lá da Neoquímica Arena a estreia do Galo domingo contra o Corinthians. O Galo que teve um jogador expulso ali no finalzinho, né, no último lance praticamente do primeiro tempo, jogou o segundo tempo inteiro com 1 a menos, realmente só o Hulk lá na frente brigando contra a defesa do Corinthians, né? O Galo que não tem sido eficiente, e principalmente no ataque, obviamente, para fazer gols, né? E do lado do Cruzeiro, né? O Cruzeiro até que começou bem, começou dando as caras, ganhou o primeiro jogo, ganhou bem, né, do Botafogo, e, enfim, empatou o segundo, ou seja, o Cruzeiro está se colocando aí. Tinha muita gente muito preocupada com o Cruzeiro, mas nessas primeiras 2 rodadas, é claro que a amostra é muito pequena, está se colocando aí pelo menos no meio da tabela, a equipe azul de BH. E nesse confronto, o Evaldo, tem uma curiosidade, né? Porque os dois times mudaram de treinador. O Galo um pouquinho antes, ainda para a final do estadual, e o Cruzeiro já pós-estadual. Dá para ter aí noção do que eles podem aprontar esses novos treinadores ou ainda está cedo, mesmo com o título estadual do Milito? Acho que dá para fazer projeção, né? A gente adora fazer isso, a gente vive disso, e principalmente porque a gente erra quase todas. Mas eu acho que o Fernando Seabra, quando chegou, ele já deu um prognóstico bem interessante, né? Falando que o Cruzeiro está sofrendo muito aí com o desgaste de viagens, falta de tempo para treinar, para ele conhecer melhor o elenco, para ele saber efetivamente quais peças ele vai utilizar. Quando o Edu me apresenta esses números e faz essa projeção do Cruzeiro hoje no meio da tabela, Edu, quando eu olho para o retrospecto recente do Cruzeiro aí, já acho que seria um grande negócio o Cruzeiro sonhar para esse ano com uma vaga na Copa Sul-Americana, melhor dos mundos, beliscar uma vaga numa pré ou direta na Copa Libertadores da América. Do outro lado, acho que é um trabalho para o treinador muito mais tranquilo, Fabinho, porque o Atlético ele tem um elenco, acho que mais consolidado, mais robusto, mais forte, com mais opções. Cada vez que você faz uma mudança no Cruzeiro, eu acho que você muda a qualidade do time que está em campo. Não é um elenco tão robusto que tem a mesma força que o Galo. Hoje você, principalmente se o Hulk e o Scarpa tiverem num momento bacana, começarem bem o campeonato, recuperarem um pouco do vigor que apresentaram em algum momento na temporada passada, principalmente o Hulk, o Galo é um postulante, sim, a brigar lá em cima pelo G4, uma vaga direta na Libertadores ou até o título. Eu tenho falado sobre isso. Diferentemente do Cruzeiro, onde a projeção nesse momento aqui para mim é meio de tabela mesmo, eu concordo com o Edu, e já é um grande negócio quando a gente considera aí o retrospecto recente da Raposa. Quem diria, hein, Fabinho? Anos 90 do Cruzeiro, ou os primeiros anos aí de 2000 também. Hoje a gente está falando de uma remodelação que mudou tanto, e o torcedor hoje da Raposa tem que lidar com essa nova realidade, com esse novo cenário aí. São os novos tempos do Cruzeiro, é isso. E que dinheiro não falta, né, Edu? Nos dois times, né?
Não, a gente tem até uma segunda tela sobre esse jogo para mostrar exatamente quem é o Fernando, né? Muita gente não conhece o Fernando Seabra, que já foi do Sub-20 do Cruzeiro, né? E naquela época ele fez 83 jogos, um aproveitamento de 68%. E agora, obviamente, está voltando com uma outra missão, né? Com uma outra pressão, dirigindo o time principal, né? O Cruzeiro que tem um problema aí, né? O Dineno, que vinha sendo um bom atacante, né? Vinha sendo um atacante eficiente para a equipe celeste, tá com problema aí, não vai poder jogar pelas próximas rodadas, né? E do lado do Galo, tem a questão, como eu já disse, como a gente estava discutindo aqui, da questão da eficiência, né? O Galo até que finaliza, até que acerta o gol, mas não está, principalmente na estreia, por exemplo, né? Empatou 0-0 com o Corinthians, não conseguiu transformar o seu volume de jogo em gols. A mesma coisa aconteceu na segunda partida. O Galo que acabou cedendo um empate no finalzinho para o Criciúma, né? Um dos novatos aí na Série A do Campeonato Brasileiro, como o Evaldo disse no início, né? O Galo já deixando aí 2 pontos no meio do caminho, um jogo em casa vencendo de 1-0, o Criciúma empatou no finalzinho. E aí, para a gente fechar esse clássico que é super importante na rodada, o Evaldo, talvez um peso maior em relação à derrota venha para o Cruzeiro. Porque, como você disse, é meio para baixo de tabela. Não é nada absurdo até falar que Cruzeiro pode ser daqueles times que briguem apenas para ficar na primeira divisão, o que é muito pouco para o que se espera do Cruzeiro, hein, Evaldo? Demais, demais. Não, eu acho assim. E se você olhar para os dois resultados até agora, a derrota para o Fortaleza no meio da semana e a vitória sobre o Botafogo. Eu fico me perguntando aqui se a vitória sobre o Botafogo tem que ser computada, porque hoje existe uma promoção aí, jogue contra o Botafogo e ganhe 3 pontos. Mas, cara, é cedo para a gente fazer assim matematicamente essa projeção, mas o histórico conta muito, né? Independentemente do Seabra ter chegado agora, como destacou aí o Edu, o Cruzeiro tem uma história de alguns jogadores que integram esse elenco já e fazem parte da espinha dorsal da equipe, que já jogou, por exemplo, foi vice-campeã do Campeonato Mineiro esse ano. Então, sim, uma derrota no Clássico já começa, aí 2 derrotas seguidas já começa a empurrar a equipe lá para próximo do Z4, que é onde o Cruzeiro tem brigado ultimamente, deixado a sua torcida numa situação bem desesperadora, né? E o Mineirão, que era para ser um fator assim de desequilíbrio em favor do Cruzeiro, resgatando aí tempos áureos históricos de vitórias, ele ainda deixa muito a desejar nesse aspecto, né? É interessante como as equipes precisam voltar a resgatar o domínio territorial. Você pega o histórico hoje, talvez o Palmeiras tenha muito isso, de aproveitamento como mandante. Cara, eu conheço o meu campo, eu conheço o meu estádio. Quem vem jogar aqui vai enfrentar um ambiente estranho, diferente, um tapete alterado, é um outro cenário. Eu deveria ser muito forte em casa, né? Como mandante, essa estatística de ganhar os jogos que você tem em casa e pelo menos empatar fora te levaria a lugares assim muito confortáveis no campeonato, né? Mas o Cruzeiro não está conseguindo fazer isso ainda. E é um baita de um time, e a gente vai acompanhar no nosso site flashcore.com.br a narração do Marcos Noronha nos embalos de sábado à noite.